nossa devocional de número 64, hoje nós queremos meditar sobre o tema Lavados para o Reino. Eu convido você a ler na sua própria Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, os versos de 9 a 11. Quando nós pensamos em ser lavados, e a Bíblia diz isso, que precisamos ser lavados, essa expressão, ela nos coloca, a todos nós, no polo passivo desta ação. Ou seja, não somos nós quem nos lavamos, mas nos deixamos lavar pelo único que é capaz de nos purificar de toda injustiça. É por isso que quando nós lemos as Escrituras, nós vemos, por exemplo, em 1 João capítulo 1, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e também para nos purificar de toda injustiça. Então, se pensamos ou se entendemos o princípio bíblico do lavar ou de sermos lavados, temos que entender que a verdadeira fonte é o sangue de Jesus. É quando nós corremos para Ele, compreendemos que fora de Jesus não há nenhuma possibilidade de pureza. Somente em Jesus, quando entregamos a nossa vida para Ele e fomos aceitos por Ele numa decisão da sua graça, do seu amor, o que Ele fez primeiro foi nos justificar diante do Pai. Por causa do seu sangue, nós nos tornamos justos diante de Deus. Porque não há outra possibilidade de pureza, não há outra possibilidade de sermos lavados, de sermos limpos, se não irmos a Jesus confiando, e isso é pela fé, que o sangue de Jesus pode nos purificar. Nós nos lembramos da história da rainha Esther. Se nós podemos tomá-la como exemplo nesse momento, um dos aspectos que nos fala é o fato de Esther ter sido levada para o palácio de Assuero e ali ela teria que ser apresentada ao rei. No entanto, o processo de preparação de Esther envolveu banhos aromáticos, purificação e toda uma longa preparação. No entanto, não foi Esther que se preparou. Esther, que na história é uma figura da igreja, ela não se purificou para o rei, ela se deixou lavar, porque por ordem do rei, os seus eunucos é que cuidariam dela. E então ela pôde ser preparada, alimentada, lavada, perfumada, até o ponto em que ela pudesse chegar diante de Assuero e então, como vemos na história, ser aceita pelo rei e ter a seu favor a mão do rei. Por isso, a purificação que vem do rei é a única que pode nos trazer junto o favor do rei. Se queremos viver para Ele, com Ele, debaixo da sua graça, da sua bondade, do seu poder, da sua unção, precisamos entender que a fonte é Ele e somente Ele pode produzir em nós as mudanças que tanto precisamos. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.